No Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 23. Marcos 10, a partir do versículo de número 23. Mantenha sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo por fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto complicado para os nossos dias. Nós vimos no texto imediatamente anterior, na semana passada, que um certo homem rico chega até Jesus para buscar solução para um problema interior dele, uma crise que ele tinha com respeito à salvação. Ele se aproxima de Jesus e pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele faz essa pergunta. E Jesus fala com ele: vai e cumpre os mandamentos. E dá a ele uma série de ordens, nós vimos isso. E ele responde: eu tenho feito isso desde a minha infância. Eu estou fazendo isso. E Jesus vira para ele e fala: olha, vai, vende tudo que tem, dá para os pobres, siga-me. E ele vai embora triste. Agora, depois da partida do homem que vai embora, esse rico, eu fico imaginando, né, o homem sai triste, vai embora, e com certeza o texto anterior diz que Jesus olhou para ele, o amou. Jesus deve ter ficado olhando para aquele homem, né? Ele foi embora, os discípulos olhando, ele foi embora. Aí Jesus vira para os discípulos, ele olha ao redor e diz aos discípulos, e ele faz uma severa exortação quanto ao risco dos ricos não entrarem no reino de Deus, ou seja, de não terem salvação. Ele fala isso, meus irmãos, de forma muito clara. Não adianta fugir da realidade do texto. Ele diz isso: é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, é muito difícil um rico ser salvo. Ele vai fazer essa colocação. Então nós vamos estudar o texto, nós vamos ver o que o texto tem para nos mostrar, para que a gente aplique essas verdades ao coração. Primeiro versículo 23, ele vem falando das dificuldades que tem riqueza para entrar no reino de Deus. Ele diz isso, ele olha ao redor e disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele vai fazer, Marcos vai registrar no versículo 24,
que os discípulos estranharam essa palavra, mas Jesus insiste. O texto diz, Jesus insiste. Olha, vocês prestem atenção no que eu estou falando. Muito difícil. Aí o texto vai dizer que aqueles que confiam nas riquezas. Então, meus irmãos, aqui nesses 2 versículos, nós encontramos primeiro algumas coisas que nós temos que ter uma consciência do que é que nós enfrentamos aqui na época de Jesus. Primeiro, é que os judeus acreditavam que a riqueza era resultado de agradar a Deus devido às promessas que tinha no Velho Testamento. Se você fizer isso, se você for fiel, você vai ser abençoado, você vai ter prosperidade, você vai ter riqueza. A riqueza material prometida no Velho Testamento dava ao judeu um entendimento de que aquilo que ele tinha como riqueza era porque ele agradava a Deus. Meus irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo essa realidade hoje. Nós vivemos hoje a ideia de que a prosperidade financeira, a prosperidade material, é um sinal de que Deus se agrada de nós. Isso é pregado. Eu não estou dizendo que isso é uma ideia, isso é pregado nos púlpitos de igrejas ditas evangélicas. É porque se você fizer isso, se você fizer aquilo, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, Deus é papai, e isso é pregado nos nossos dias. E era essa visão que o judeu tinha. Meus irmãos, isso não é verdade. As promessas do Velho Testamento eram para Israel, a prosperidade era, mas isso não era sinal de que Deus estava agradando do povo. Se você estudar Amós, você vai ver que no período dos dias de Amós, a prosperidade era grande, a riqueza era muita, o dízimo era muito, e Deus não se agradava do povo. Basta você estudar um pouco mais profundamente Amós, que você verá isso. Outra coisa que nós precisamos de entender aqui, que nem todo rico agrada ou desagrada a Deus, ou seja, a salvação não está vinculada a bens materiais. Esse texto nos ensina isso. Quando Jesus fala, ele está dizendo, filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Ou seja, não são os bens materiais que nos vinculam à salvação. A riqueza cria uma falsa confiança em quem a possui. Ele diz isso no versículo 24, quando ele diz, aqueles que confiam na riqueza. Então, o dinheiro cria uma falsa confiança. Irmãos, é fácil a gente perceber isso quando você vê pessoas que têm grande quantidade de riqueza e que não conseguem resolver os seus problemas, muitas vezes, de saúde física. Tem o que pode pagar as melhores clínicas, os melhores médicos, e morrem dentro do hospital. Ou seja, a riqueza, ela não traz aquela confiança que as pessoas depositam nela. É ilusória. E aí o versículo 24, ele vai dizer, confiar na riqueza como se ela fosse solução de todos os problemas, e isso é uma bobagem. E nós vamos encontrar isso, Jesus falando daquele homem que ajuntou, guardou em celeiro, depois que ele estava com tudo juntado, tudo com muita coisa, ele diz assim, agora descansa minha alma, regala-te. E o Senhor Jesus disse, ô doido, ô louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, o que tens para quem será? Você tem para quem será? Então, meus irmãos, esses 2 versículos mostram isso. No versículo 25,
ele vai fazer com essa questão que os discípulos levantam. Ele diz no versículo 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Meus irmãos, existe um monte de teoria com isso aqui. Nenhuma delas é comprovada. A única coisa que você tem aqui é ficar com o texto. É você pegar aquela agulha que você nem enxerga o buraco, de tão pequeno que ela é, a não ser que você use óculos como eu, você tem uma boa vista, você vai enxergar, né? É aquela agulha que você faça uma linha e pega um camelo e passa por ela. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está dizendo. Porque existia uma porta em Jerusalém, que não sei o que, bebê. Meus irmãos, ele está dizendo, passa um camelo no fundo de uma agulha, que é mais fácil. Meus irmãos, é impossível para nós passarmos um camelo no fundo de uma agulha. Impossível. E ele diz, é mais fácil nós passarmos um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí, quando ele fala isso, eles ficaram sobremodo maravilhados, eles ficaram apavorados com isso, eles ficaram maravilhados e disseram, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Meus irmãos, preste bem atenção nisso. Quem pode ser salvo? O pensamento dos discípulos ainda era o mesmo do homem rico. Qual era o pensamento do homem rico? O que eu posso fazer para ser salvo? Era o mesmo pensamento. Os discípulos mantêm a mesma linha de pensamento. O que eu posso fazer para ser salvo? Aí Jesus diz, olha, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha. E aí, meus irmãos, vem a palavra do Senhor, diz, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Meus irmãos, esse versículo é distorcido de forma violenta aqui nesse texto. A gente lê o texto e acha que Jesus está falando que para Deus é possível passar um camelo no fundo de uma agulha. Meus irmãos, Jesus não está falando isso. Tudo bem, se você falar assim, Deus é todo poderoso, Ele pode passar um camelo no fundo de uma agulha. Pode. Eu não estou dizendo que Deus não tenha poder. Eu estou dizendo que o texto não está tratando da capacidade ou do poder de Deus de fazer algo sobrenatural. O texto vem tratando desde o texto anterior, no versículo 17, sobre salvação. O que ele está dizendo o homem não consegue passar um camelo no fundo de uma agulha, assim como o homem não consegue entrar no céu pela sua riqueza, pela sua capacidade, por aquilo que ele faz. É mais fácil um homem conseguir passar um camelo no fundo de uma agulha do que ele entrar no céu pelos seus próprios méritos. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando que Deus tem poder de fazer milagre, como muitos pegam o texto. O que ele está dizendo se você conseguir passar um camelo no fundo de uma agulha, você consegue entrar no céu, pelos seus próprios méritos. Por isso, aqueles que confiam na riqueza, para eles é muito difícil entrar no céu. Por que é muito difícil eles entrar no céu? Porque eles confiam na riqueza. Eles não confiam no poder de Deus para dar a eles salvação. É isso que o texto está nos ensinando. O texto está nos mostrando que só Deus pode fazer o impossível ao homem, dar a ele salvação. Só Deus pode conceder ao homem salvação. Só Deus pode levar o homem morto nos seus delitos e pecados a ser salvo.
Ninguém mais pode fazer isso. Só Deus pode conceder salvação ao homem. Então Jesus fita nele os olhos e diz: olha, vocês estão dizendo que ninguém, ou quem pode ser salvo? Eles perguntam no versículo 26, quem pode ser salvo? Jesus diz: para Deus isto é possível. Então, Pedro, como sempre, toma a frente e começa a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Meus irmãos, repare que Pedro agora, ele está falando exatamente aquilo que Jesus disse para o homem rico e que o homem rico não fez. Nós deixamos tudo e te seguimos. Nós deixamos tudo e seguimos ao Senhor. Aí Jesus vai dizer a ele: olha, ninguém que tenha abandonado pai, mãe, casa, irmão, irmã, propriedades, que tenha abandonado tudo por amor ao Evangelho. Olha aí, meus irmãos, no versículo 29, ou Campos, por amor de mim e por amor ao Evangelho. Então Jesus vai fazer uma colocação: aqueles que abandonaram, no versículo 29, ele dá uma resposta confortante para os discípulos: quem deixou por amor ao Senhor, por amor a mim, por amor ao Evangelho, receberá no presente, não é no futuro, ele diz no presente. Jesus está se referindo, meus irmãos, às coisas, não está se referindo a coisas materiais, mas ao aproveitamento dessas coisas hoje. Ninguém que deixou um irmão, como que uma pessoa deixou o irmão e vai receber 100 irmãos? Só tem um jeito, quando ele recebe uma nova família. Eu deixei a minha família incrédula, ainda jovem, e recebi uma família muito maior. Deixei 5, 6, 7 e recebi pai, mãe, irmão, irmã. Ah, como que você deixou a sua casa? Deixei a minha casa. Ah, mas você não tem 100 casas. Eu tenho a casa de vocês. Tem a casa dos meus irmãos. Tem a casa dos meus pais, e aqui pais espirituais. É isso que Jesus está dizendo, e isso acontece com a igreja primitiva. Eles começam a viver em comum, eles têm as coisas em comum, eles têm hospitalidade, eles vivem assim. Então o que ele está dizendo? Você que deixou pai, mãe, você que deixou por amor a mim e amor ao Evangelho, você recebe na igreja aquilo tudo que você deixou. Outra coisa que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que nós passamos a aproveitar bem aquilo que o Senhor nos dá. Quando esse homem não deixa e não segue ao Senhor, o homem no mundo que é apegado aos bens materiais, ele não sabe aproveitar aquilo que tem. Tem gente, meus irmãos, que tem fortunas e não é feliz. Tem gente que tem uma casinha e ganha um salário mínimo, é feliz. Deus dá a ele algo que a riqueza não pode comprar. O dinheiro não pode comprar a felicidade. O dinheiro não pode trazer a paz. Por isso Jesus Cristo diz: eu dou a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. Não dou como o mundo a dá. E aí, meus irmãos, o que acontece é que Jesus vai fazer uma promessa aqui, que as pessoas teriam prazer em ser membro dessa família de Deus.
tem a promessa da vida eterna. Ele diz isso no final do versículo 29, no versículo 30, quando ele diz, e no mundo por vir, a vida eterna. Mas no mundo presente, qual é a promessa que tem aqui no versículo 30? Perseguição. Ele diz no versículo 30, que não receba já no presente centro de casa, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Repare o seguinte, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês vão receber, não materialmente, mas vocês vão receber isso como igreja, mas saiba que neste mundo é com perseguição. É engraçado, meus irmãos, que ele coloca a palavra perseguição no tempo presente, perseguição. No tempo futuro, ele diz, e no mundo por vir, no tempo futuro, vida eterna. No tempo futuro, vida eterna. E ele completa o texto dizendo, porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. O que ele está dizendo, meus irmãos? Que na avaliação dos discípulos, daquele homem, os primeiros eram aqueles que tinham fortuna, eram aqueles que cumpriam os mandamentos, que o fariseu achava como os primeiros. Ele diz, muitos primeiros são últimos, muitos últimos serão os primeiros. Ou seja, a mulher que colocou uma moeda no gasofilácio, ela estava primeiro do que aqueles que colocaram grandes ofertas. O que Jesus está dizendo? Que na análise, na avaliação de Deus, as coisas não são como nós avaliamos. Não são como nós avaliamos. O que esse texto tem para nos ensinar, meus irmãos, sobre o Senhor, nosso Deus? Primeiro, é que a salvação é atribuição exclusiva de Deus. É mais fácil você passar um camelo no fundo de uma agulha, você pega uma agulha e consegue atravessar o camelo no fundo dela, do que você alcançar a salvação, pelos seus próprios méritos. É mais fácil. Então, a primeira coisa que esse texto nos ensina é que a salvação é atribuição exclusiva de Deus. Segundo, que Deus é onipotente. Deus é tão poderoso que Ele pode salvar você, pecador. Porque que eu quero é que Deus me multiplique meus bens, que Deus me cure, que Deus... Aqui, o maior milagre que Deus pode fazer na sua vida é tirar debaixo da ira dele, do inferno, de colocar no céu. Esse é o maior milagre. É mais fácil você passar um camelo no fundo de uma agulha, do que você entrar no céu. Então o grande milagre não é Deus passar um camelo no fundo de uma agulha, mas é fazer você entrar no céu. Esse é o grande milagre. Esse é o maior de todos os milagres. Então Deus é onipotente. Ele tem poder de te salvar. Deus é onisciente. Conhece a nossa necessidade e a nossa fragilidade. Conhece o quanto nós não conseguimos fazer o que Ele quer, agradar a Ele, o quanto nós estamos afastados dEle. E Deus é misericordioso. Ele pode nos dar prazer neste mundo, com aquilo que temos, com a igreja, com os irmãos. Ele pode nos dar prazer que a riqueza não dá. Meus irmãos, a riqueza é ilusória. Ela é ilusória. Eu conheço muitas pessoas que falam assim, porque quando eu tiver isso, quando eu fizer aquilo, quando eu tiver dinheiro para viajar, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Mentira, meus irmãos. Mentira. Eu conto uma história de que eu conversava com uma jovem que já tinha tentado suicídio por algumas vezes, e falei com ela assim, você tenta isso porque você não é feliz. Porque se Deus te der felicidade, você é feliz até numa favela daquela. Eu estava perto de uma favela, mostrei uma favela para ela. Aí ela falou assim, lá? Ninguém é feliz naquele lugar.
Falou desse jeito comigo. Eu falei, o que você está falando? Ninguém é feliz morando no lugar daquele. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Como que ninguém é feliz no lugar daquele? Ninguém é feliz. Meus irmãos, a felicidade não está naquilo que nós temos, mas naquilo que o Senhor faz no nosso coração. E nós precisamos de entender isso. Deus é misericordioso, Ele pode nos dar prazer naquilo que temos, na simplicidade da vida. O que esse texto nos ensina sobre o homem? Primeiro, que em Cristo o homem tem que deixar tudo por amor a Cristo, ao Evangelho, e ele vai receber bênçãos espirituais neste mundo. Aquele que entrega o seu coração realmente a Cristo, aquele que confessa a Cristo como Senhor, aquele que confia no Senhor Jesus, esse vai receber bênçãos espirituais ainda nesse mundo. E o homem sem Cristo, ele se esforça para alcançar salvação, ele vive numa constante tristeza, porque ele está sempre se preocupando, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Foi o que aconteceu com o homem rico. O que eu tenho que fazer? E meus irmãos, note que era comum o pensamento no meio dos judeus, de que a riqueza era proveniente de uma aceitação de Deus para com o povo, para com o homem. Mas esse homem não acreditava nisso, porque ele era muito rico, ele cumpriu os mandamentos, mas ele procurou Jesus para questionar sobre a sua salvação. Ou seja, no fundo, ele tinha o quê? Um desespero de alma. E é isso que o Senhor pode dar àqueles que servem Ele. Aquilo que a riqueza e as coisas do mundo não dão, que é a confiança para a salvação. O que nós vamos fazer com o texto? Você vai sair daqui a pouco daqui, o que você vai fazer com isso? Primeiro, a riqueza não é demonstração da aprovação de Deus. Pessoas reprovadas por Deus também ficam ricas. A Bíblia está cheia disso. Cheia. Tanto no Velho Testamento, como no Novo. Esaú era um homem que tinha bens, reprovado por Deus. Na parábola do rico e Lázaro, o rico foi reprovado por Deus. Ah, mas então o rico eu não posso ser rico. Não, tem um monte de rico na Bíblia aprovado por Deus. Isso mostra que não é, o vínculo não está com o bem que a pessoa possui. Nós temos Davi, um homem que teve bens, nós temos Salomão, nós temos as mulheres que acompanhavam Jesus, que eram bem de vida, nós temos Lídia, em Atos dos Apóstolos, nós temos pessoas que tinham bens e que, segundo as próprias Escrituras, eles eram convertidos, eles tinham salvação. Então a salvação, meus irmãos, não está ligado a você ter bens ou não. Não está ligado a isso. Se Deus te abençoar e você ter bens, louvado seja o nome do Senhor. Se não, então a riqueza não é demonstração da aprovação de Deus. Uma pessoa pode ser muito bem aprovada por Deus na sua vida e Deus nunca dá a ela riqueza. Mantê-la para a glória dele, numa vida simples e humilde. A riqueza não é a solução de todas as coisas. A riqueza, meus irmãos, não é a solução de todas as coisas. Você pode ter uma coisa das mais simples e ter o dinheiro para recorrer aos melhores médicos e morrer do mesmo jeito. Vai entrar num caixão, talvez num caixão melhor, né? Um caixão mais bonito. Mas, meus irmãos, não vai levar nada lá dentro. Não vai levar nada. Porque, meus irmãos, a riqueza não consegue
solucionar problemas na nossa vida. Ah, ela pode me dar isso ou aquilo? Pode. Pode. Não vou dizer que uma pessoa que tenha bens, ela não possa ter uma vida talvez mais abastada. Ela tem uma vida mais abastada do que outros, mas muitas das vezes isso é muito mais problemas do que solução. A nossa salvação depende exclusivamente da ação de Deus. Ou seja, é só a ação de Deus que pode nos dar a salvação. A riqueza pode ser uma bênção na mão de Deus e uma desgraça na mão dos homens. A riqueza pode ser uma bênção na mão de Deus e uma desgraça na mão dos homens. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a palavra do Senhor. Então, um homem rico na mão de Deus pode ser uma bênção. Um homem rico na mão do Satanás é uma desgraça. Então, nós precisamos de tomar cuidado com isso. E cuidado, meus irmãos, com a visão distorcida sobre os bens materiais como forma de aprovação de Deus. Tira isso da sua cabeça. Eu não estou bem com Deus porque estou passando dificuldade financeira. Meus irmãos, não existe isso. Não existe isso. Quem passou dificuldade financeira, que nós sabemos nas Escrituras, foi o apóstolo Paulo. Falava, eu estou indo para aí, para que vocês me mantenham, me mandem não sei para onde. Ele vivia pedindo ajuda, oferta, para sobreviver na vida missionária dele. Quer dizer então que Deus não o aprovava? Longe disso. Ele próprio, a própria palavra registra que ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Era um vitorioso em Cristo Jesus. Ele diz isso. Então esse texto nos dá isso como prática na nossa vida, nós devemos aplicar isso. E para encerrar, meus irmãos, Jesus ensina aos discípulos e a nós que nossos bens são ineficientes para a nossa salvação e que deixamos tudo por amor a Ele e seremos abençoados neste mundo, quer tenhamos pouco, quer tenhamos muito. E aí vamos lá, a palavra do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece a viver na fartura ou a viver na pobreza. Ele me fortalece, porque Ele faz na minha vida aquilo que Ele quer. Então o texto realmente é um texto bíblico que confronta os nossos pensamentos modernos com relação a se somos aprovados por Deus ou não, se temos isso ou se temos aquilo. Na verdade, nós não conseguimos nada com as nossas próprias forças, com os nossos bens. O que conseguimos com isso, muitas vezes, é só problema. Mas o Senhor é o único que tem poder para nos dar salvação. O Senhor é o único que pode realmente agir na nossa vida. Eu quero que você feche seus olhos, faça um momento de oração silenciosa e se pergunte: qual o tempo que você tem gastado com busca de riquezas, achando que essas coisas vão te dar prazer, vão te dar alegria, vão te dar paz? Isso não é verdade. Jesus diz que o centro de tudo que você deixa por amor a Ele e amor ao Evangelho dEle, Ele te recompensará para a glória do nome dEle. Então feche seus olhos, faça uma oração silenciosa e peça ao Senhor que essa palavra venha ao seu coração e mude a sua vida. E nós vamos, depois de alguns instantes, nós vamos cantar um hino ao Senhor.